Pode ser sentado, Dani? Ai, cara. Tinha meus tios, meus avós, minha mãe e meu irmão, estávamos todos juntos. E nós fomos a ver vários lugares lá. E aí o que aconteceu? Que chegamos a um lugar onde tinha muita montanha, muita neve. E era bonito demais. E eles tinham uma coisa que puxava com uma corda, tipo um quartinho. Puxava lá para cima da montanha e você dava para ver tudo. Era muito legal. Aí aconteceu que nós entramos lá. E as paredes eram todo redondo e era todo de vidro. E tinha um negócio para segurar a mão, aí, né, para colocar as mãos. Mas era pequeno e entrou uma quantidade de pessoas lá. E eles falaram nas instruções simples, falaram assim: quando o chão começa a rodar, o piso começa a rodar, não segura no negócio que está na parede de vidro. Obviamente, esse piso virava, rodava devagar, para que todo mundo tenha a oportunidade de ver a vista panorâmica desse lugar. Era tão legal que começou, a gente entendeu, porque eles falavam um idioma e daí falavam em inglês, então a gente entendeu. Só que aconteceu que começou a rodar esse negócio, e depois de um pouquinho de tempo, vocês começaram a escutar o povo: ei, olha, e o povo começou a mexer, e estava meio apertado, eles começaram a mexer um com o outro, empurrando. A gente pensou: o que está acontecendo, né? Aí quando olhamos, a minha avó estava começando a cair. E ao cair, ela estava empurrando o povo. E o povo de diversos países, falando no idioma deles, brigando porque ela estava empurrando, eles estavam quase caindo. Aí nós vimos que ninguém tinha explicado para minha avó, porque ela não entendia inglês, que era para soltar. Ela estava em pé, o negócio começou a rodar, e ela segurando, e o corpo indo, e o corpo indo. E foi segurando, e o corpo indo, e ela começou a cair. Minha avó não é muito ágil não, bem baixinha, bem gordinha, ela estava desequilibrada, ela começou a cair, e ela encostava no povo e fazia assim, e o povo estava apertado, não podia mexer. A gente, eu, meu tio, corríamos a segurar ela. Na mesma hora que falávamos assim com ela: vô, solta. Ela falou: não, que ela é muito teimosa. Vô, solta. Não, solta. Não. E ela caindo, e a gente ia segurando. Chegou um momento que a gente teve que segurar as mãos dela e arrancar da parede. Quando arrancamos as mãos dela, colocamos ela em pé. Aí ela fez: entendi. Entendi. Depois de 16 anos de idade, eu estava passando a maior vergonha na minha vida. E o negócio aí só rodando, uns 10 minutos, eu olhando a cara de todo mundo. Meu avô não entendeu. Ela estava segurando, e ela segurava mais cada vez que estava caindo, porque ela achava que quanto mais forte eu seguro, eu vou ficar em pé. E era o contrário, ela tinha que abrir mão daquilo que ela estava segurando, porque era isso mesmo que estava colocando ela para baixo. Não é assim? Eu quero te falar que nós começamos uma nova série chamada De Cabeça para Baixo. E Deus está falando comigo que Ele vai fazer a gente abrir mão de muita coisa que nós pensamos, que nós atuamos de um jeito, que nós achamos que as coisas de uma forma, vamos ter que abrir mão disso aí. Por quê? Porque esse tipo de pensamento, esse tipo de viver, está colocando a gente para baixo. Porque o mundo tem mudado, mas a palavra de Deus não mudou. As coisas de Deus não têm mudado, mas o mundo tem mudado. E a gente tenta acostumar com o mundo e tenta viver as coisas de Deus. E chega um momento onde a gente mistura um com o outro. E Deus está falando: é hora de abrir mão das coisas que eu vou te falar que está errado, porque está contra a palavra de Deus. Então o que eu te falo que igual meu avô, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, senão vai ir para baixo. Amém? Amém. Agora, nessa história que eu estava lendo aqui, de Ana, entende bem claro, naqueles dias, Ana era casada com um homem Elcana. Ela não podia ter filho. É muito comum nesses dias que o homem tomasse outra mulher para que ele tenha filhos, porque é importante que a descendência dele continue, que ele tenha alguém para herdar as terras dele, as coisas dele. Então era muito comum. Então Penina provavelmente entrou na vida de Ana porque ela tinha algo que ela não podia gerar. Ela estava frustrada porque ela queria um filho, mas não podia ter um filho. E eu começo a entender a história de Ana e começo a ver que essa história muitas vezes é a nossa história. Eu quero que você pense quantas coisas você tem pedido a Deus. Quantas coisas você tem pedido a Deus e fala assim: Deus, eu quero isso. E até agora você não recebeu. Quantas coisas você tem pedido para Deus que até hoje você não recebeu.
Essa é a história de Ana. Se você escuta o que lemos aí, a Bíblia diz que ela estava todos os dias, todo ano, ela ia para a presença de Deus. Todo ano pedia a mesma coisa, mas todo ano ela tinha que encarar Penina, a mulher, a segunda mulher na vida dela, que fazia ela lembrar que ela não tinha filho. É importante porque, igual Ana, muitos de nós estamos pedindo ano tras anos algumas coisas. E por causa que nós não temos isso, se levanta uma Penina em nossas vidas. É um inimigo que nos faz lembrar cada hora que os outros têm o que nós não temos. Por que os outros relacionamentos são assim? Por que as finanças dessas pessoas são assim? Por que a minha vida é assim? Por que essas coisas são assim? A gente pergunta porque Penina, ela olhava para Ana e imagina, eu tenho filho, você não tem filho. Eu cheguei depois de você e olha quantos filhos e filhas eu já dei para esse homem, você não consegue dar. Eu tenho uma família, você não tem família, porque você é só marido e mulher, não tem filhos. Imagina as coisas que ela talvez falava. Mas Ana escutava tudo isso. E a Bíblia diz que ela começava a se amargurar, que ela começava a se entristecer. A Bíblia nos diz que a Ana era tão amada por seu marido, que quando ele dava comida à família, dava para os filhos e as filhas, e a Penina, quando era a hora de chegar na Ana, ele dava uma dupla porção. Ele dava o dobro para ela. Mas quando dava o dobro para ela, adivinha que Ana não ficava feliz. Porque o tempo todo ela estava pensando, eu não tenho filho. Quantos de nós estamos dessa forma? Estamos tão agarrados naquilo que nós não temos, aquilo que nós estamos desejando tanto, que nós não conseguimos enxergar quando Deus está abençoando outra área de nossas vidas. Amém? Obrigado. Tinha que fazer uma oração forte para um copo de água. Põe na taça, a gente quer a taça. Peraí, gente, eu ganhei uma taça hoje. A gente se alegra, né? Vai até pregar com o negócio na mão. Pensa aí, gente. Quantos de nós estamos igual a Ana? Tão fixo naquilo que não temos, aquilo que temos pedido com tanto amor, tanto carinho, com tanto desejo, que nós não conseguimos enxergar nas coisas que Deus está nos dando. Ana não conseguia ver que ela estava ganhando uma dupla porção. Na frente de todo mundo, o marido estava servindo. Imagina na casa. Serviu uma porção para todos os filhos, as filhas, a mulher Penina. E na hora que chegava na Ana, Penina talvez assim, não tem filho, não tem nada. E aí viu o prato dela maior. Só para falar assim, quanto eu te amo. E Penina talvez falasse assim, não, que raiva. Mas eu não precisava falar que raiva, sabe por quê? Era só olhar para a cara de Ana e ver que ela ainda não ficava feliz. Ela ainda estava triste. Então Penina continuava feliz. Por quê? Porque o alvo dela é irritar a outra. Então eu estou te falando que Ana, por causa que ela estava dizendo, não tenho um filho, não conseguia enxergar isso. Chega um momento onde o marido fala para ela assim, será que eu não tenho valor mais de 10 filhos? Será que você não me ama, não me vê o meu valor como mais de 10 filhos na sua vida? E a Bíblia depois disso continua falando que ela não tinha fome, que ela estava amargurada. Eu estou te falando isso porque, gente, nós temos coisas em nossas vidas que temos pedido para Deus, sim ou não? Sim. Não tem coisa que você está pedindo para Deus? Não tem coisa que você está pedindo já há muito tempo? Não tem coisa que você tem pedido e não tem recebido ainda? Eu vou te falar uma coisa. A Bíblia nos diz, se você pede e acredita que já recebeu aquilo que você pediu, você o receberá. Não é certo? E será que eu não recebi o que eu quero tanto? Será que eu não recebi o que eu tenho pedido por tantos anos porque não tenho fé? Eu vou te falar que não é isso não. Será que eu tenho um posicionamento errado? Porque essa igreja aqui, nós não pregamos para vocês, igual muitas igrejas, ou algumas igrejas pregam que você tem que fazer isso e isso para receber. Não. A Bíblia nos diz que todas as bênçãos celestiais, todas as bênçãos de Deus estão em lugares celestiais. Quer dizer que todas as bênçãos que você precisa já existem. Tudo que você está precisando para o seu relacionamento, sua vida, seja o que seja, já existe. Só que está no lugar celestial e para receber isso, você precisa ter um posicionamento. Deixa eu te explicar. Imagina uma cachoeira aqui e água caindo. E a água está caindo nesse lugar aqui. E eu pego meu cálice.
E eu vou aqui e espero por água. E o tempo todo eu olho e falo, meu Deus, não tem água neste lugar, meu Deus, eu não estou bebendo, estou com tanta sede. E o tempo todo a cachoeira está caindo aqui. E eu estou aqui pedindo água. Qual é o meu erro? Está no lugar errado. Estou no lugar errado, né? Meu posicionamento está errado, tá certo? Eu teria que me posicionar corretamente para começar a receber a água que sempre existiu, que cai sem parar. Da mesma forma, as bênçãos de Deus, elas estão caindo do céu, aqui na terra, para a sua vida. E às vezes o que está precisando é que você tome o posicionamento correto. Amém? Não é fazer para receber, é se posicionar para obter o que já está aí. A gente não manipula Deus para fazer uma bênção em nossas vidas. Ele já tem as bênçãos prontas. O tempo todo Ele está querendo te manipular para você se posicionar. Então, será que eu não estou posicionado? Porque eu vou te falar, já tem muitas coisas na minha vida, tem algumas coisas específicas que eu estou pedindo ano tras ano a Deus e não tem acontecido na minha vida. E eu já tenho falado com Deus, Deus, será que eu não estou dizimando? Será que eu estou tendo um caminhar de amor correto com meu irmão? Será que eu estou amando o Senhor da forma correta? Será que tem algo errado na minha vida? Eu já tenho olhado por todos os lados, eu já tenho me posicionado, eu já tenho falado com Deus, eu já tenho olhado dentro de mim, eu já tenho feito tudo. E eu falo, mas eu estou certo, eu estou posicionado correto, eu estou amando Deus, estou fazendo isso, estou fazendo, porque ainda não aconteceu na minha vida. Alguém está entendendo talvez o que eu estou vivendo? Alguém está entendendo? Alguém talvez está falando assim, Deus, eu estou pedindo tanto tempo isso aqui, e eu já fiz tanta coisa certa. Eu estou certo, porque eu não estou errado com você, eu não estou em pecado, eu não estou nisso. Por quê? Você não acha que a Ana estava perguntando isso? Todo ano eu venho aqui, todo ano eu peço a mesma coisa. Mas adivinha que? Não tinha filho, até que ela vira um negócio de cabeça para baixo. Até a hora que ela pega uma coisa, ela fala algo aqui na Bíblia, que pega um raciocínio que todos nós temos, que é o que o mundo nos ensina, e ela vira de cabeça para baixo. Vou te explicar uma coisa. Ana chega na presença onde estava o sacerdote, chega para onde estava Deus, e ela fala com Deus, Deus, se você me dá um filho, eu vou entregar ele de volta para o Senhor. Se você me dá o filho que eu tanto preciso para me sentir completa, se você me dá o filho que eu tanto preciso para me sentir feliz, se você me dá o filho que eu tanto preciso para calar a boca do meu rival, para me sentir que não estou sendo atacado, se você me dá tudo o que eu preciso para que eu me sinta amada, feliz, alegre, para que eu me sinta completado, se você me dá isso, adivinha o que eu vou fazer, Deus? Eu vou te dar de volta. Vou te explicar de novo. Você tem problemas financeiros, você está em dificuldade financeira, imagina se você fala, Deus, me dá $1 milhão para comprar a casa dos meus sonhos, não porque eu sou vaidoso, mas porque eu quero que meus filhos tenham um lugar correto, um carro que não quebra a cada hora. Meu Deus, me dá $1 milhão para eu pagar minhas dívidas, para eu poder me posicionar diante do governo e, sei lá, pegar um visto correto e trazer minha família, abrir uma empresa e sei lá, meu Deus, me dá $1 milhão, me dá. E Deus fala, vou te dar. E você acorda e o próximo dia está $1 milhão. Tudo o que você precisava para ser feliz, para não preocupar, para ter paz, está na sua frente. E daí você escuta uma voz de Deus falando assim, agora pega esse dinheiro e coloca de volta nos orfanatos, nas igrejas, nos moradores de rua. Pega todo esse dinheiro e não fica com um centavo, coloca de volta para o meu serviço. Aí é difícil, né? Aí é difícil, né? Porque uma coisa, você entender que Deus está querendo isso de você, é outra coisa você colocar em prática. Chegou um momento onde Ana entendeu, o que eu mais desejo não é minha colheita. Porque o mundo te diz que o que você mais deseja, você tem que insistir e continuar e ir atrás até você receber. Tá certo? Tá certo? Nós ensinamos isso aos nossos filhos. Filho, você quer isso? Não para, não insiste, continua, persevera. É o que o mundo te ensina, mas Deus tem uma coisa que fala assim, algumas coisas eu vou te dar, algumas coisas eu vou te dar através de fé, mas tem algumas coisas que eu não vou te dar, por quê? Porque você acha que é sua colheita. Colheita é feita para o consumo.
Se eu coloco uma sacola de trigo aqui, eu falar para você, o que vamos fazer com essa sacola? Vocês vão falar, podemos fazer pão, podemos fazer um bolo, podemos fazer isso e isso. Mas poucos falam, pega essa sacola de trigo e vamos lançar ela de volta no campo e vamos fazer dela uma semente. Você está entendendo? Ana não tinha recebido um filho porque ela achava que o filho era sua colheita, era para o consumo dela, mas em realidade o filho era a semente. Era a semente, ela tinha que pegar esse filho e depositar de volta em Deus. O que ela tinha que fazer era isso. Ela não está falando de, eu vou ser infeliz porque agora eu não vou ter aqui, Deus te entrega de volta. Eu queria dinheiro, mas porque eu estou tanto endividado aqui, te entrego de volta. Agora eu vou voltar para essa infelicidade que eu tenho de uma vida financeira. Não. Deus, eu queria um casamento tão abençoado aqui de volta. Agora eu vou voltar para essa miséria que eu estou vivendo. Não. O que Ana estava fazendo assim, Deus, eu vou te entregar de volta esse desejo. E a Bíblia diz que ela voltou, que o ressemblante dela mudou. A Bíblia não fala, no versículo 18 diz não, que o face dela mudou, o ânimo mudou e ela voltou alegre para casa. Sabe por quê? Porque ela entendeu que ela estava semeando. O que ela estava falando com Deus é assim, eu vou te entregar de volta, eu vou colocar o que eu tanto desejo, o que eu não tenho recebido em todo esse tempo, que eu quero com a maior coisa da minha alma, do meu coração, eu vou colocar de volta em ti, vou falar, está no seu controle, está nas suas mãos, você me dá se você quer, se não quer, não me dá, se quer me dar o dobro, a metade, você me dá no seu tempo, mas eu vou voltar para casa feliz, eu vou voltar para casa completo, porque Ana não se sentia que a família era completa porque não tinha um filho, mas a Bíblia não diz que Deus é quem nos completa. A Bíblia não diz que a igreja é a noiva e que Jesus é o noivo. Ana não tinha um marido, não era ela a noiva. Ela não conseguia se alegrar com o amor que o marido tinha por ela, mesmo que era um amor maior que tinha na casa por qualquer outra pessoa, era por ela. Ela não conseguia se alegrar, por quê? Porque o tempo todo ela pensava, não tenho. Eu quero te falar que o que ela estava fazendo agora, assim, eu vou voltar para casa e me alegrar com o marido que eu tenho, com o amor que eu tenho dele. Não vou deixar o fato que eu não tenho isso influenciar como eu recebo o amor do pai, do marido que eu tenho. Eu quero te falar que como igreja, você tem que entender que quando Deus está falando, você não tem recebido o que mais quer, porque você está achando que você vai consumir isso. Essa é a minha alegria, essa é a minha felicidade, essa é a minha paz. Sabia que um dia, eu sempre que vou para o trabalho, eu dirijo na 91. No highway, sempre que eu estou passando, tem um billboard bem grande lá que fala a loto. Eu não jogo loto, mas sempre fala em os milhões que as pessoas podem ganhar, né? Um dia eu estava pensando em todas as dívidas, todas as coisas que eu tinha que pagar, todas as coisas que estavam acontecendo. Eu falei assim, meu Deus, eu vi, acho que era 90 milhões, sei lá. Eu falei assim, meu Deus, se eu tivesse esse dinheiro, eu ia ter uma paz. Na hora, o Espírito de Deus falou assim comigo, então é o dinheiro que te dá paz? Falei, é o dinheiro que te dá paz? Eu quero te perguntar, se você recebe o que você tanto deseja, é isso a raiz da sua alegria? Da sua paz? Da sua felicidade? Do seu amor? Deus não deu a Ana um filho, enquanto ela achava que o filho era a colheita. Por quê? Porque a colheita você consome, tá certo? A colheita você vai comer, vai usar. Mas se é uma semente, você vai lançar. E quando você lança uma semente, significa que no futuro você vai ter uma colheita maior. Certo? Deus não deu para Ana o que ela tanto desejava, porque a mentalidade dela estava errada. Ela ia comer a sua semente, ia perder a futura colheita que ele ia ter. Estou te falando porque tantos de nós estamos pedindo coisas para Deus e falando, isso é o que vai me alegrar, isso é o que vai, e nós precisamos depositar de volta em Deus e falar assim, Deus está nas suas mãos, faz do seu jeito, eu vou voltar feliz, contente, eu vou voltar alegre, eu vou voltar em paz, eu vou voltar dessa forma. Escuta o que acontece, na Bíblia tinha o profeta Elias. Elias foi levado para uma cidade, para uma viúva, e Deus falou com Elias, pede para essa viúva te alimentar. Ele chegou na viúva, a viúva sabe o que estava fazendo? Juntando madeira. Sabe para quê? Para fazer um bolinho. Coincidência? Não era coincidência, ao contrário, é uma situação pior do que ele imaginava. Quando ele chega, fala com a mulher fala assim, eu estou juntando madeira para fazer um bolo, para que eu e meu filho comamos esse bolo e depois vamos morrer.
A situação dela estava tão ruim que ela não tinha mais alimentos. Ela ia comer para morrer. Praticamente o último que nós temos. E sabe o que o profeta falou? Faz um bolo para mim e me dá. Ele trazia a palavra de Deus. Ele fala assim: o que você está preparando para seu consumo é sua semente. Ela pegou, ela entendeu em obediência à palavra de Deus, ela semeou na vida do profeta. E quando ela fez isso, adivinha quê? A Bíblia diz que ela foi abençoada de uma forma que não faltou alimento na casa dela. Amém? Primeira coisa que precisamos entender, que quando Deus está falando que o que você mais deseja não é sua colheita e é sua semente, é no momento que você tem que colocar na sua cabeça que se você consome ele, você vai perder a colheita do futuro. Então quer dizer que Deus tem algo maior para você. Amém. Amém? E se você pensa bem, a gente não entende às vezes o que Deus está fazendo. Imagina os discípulos estavam com Jesus e Jesus falou: lhes convém que eu vou embora. Convém para vocês que eu morra. Você imagina, ele está com Deus. Imagina se aqui tínhamos a Jesus, o Filho de Deus, o poder de Deus completo na vida dele, meu amigo, ao meu lado, assegurado, para onde eu vou, onde ele ia, eu vou com ele. Você imagina, e ele olha para mim e fala assim: te convém que eu vou embora. Você está doido? Com o diabo lá fora, com as coisas que estão acontecendo nessa vida, o que eu mais preciso é Jesus do meu lado. Você está doido? Me convém que você vai embora? É que eles não entendiam que tinha algo melhor que ia vir. Porque ele fala, João 16, ele diz: daqui em breve eu irei embora, mas um pouco mais eu voltarei. Ele está falando do Espírito de Deus. Então o que acontece? Enquanto Jesus estava andando com os discípulos, ele estava entre eles. Mas quando ele morria na cruz, e todos aceitavam ele como seu Salvador, o Espírito de Deus ia habitar em eles. É uma coisa você ter amigos que são ricos, e outra coisa você ser rico. Você está entendendo? É uma coisa você habitar no meio de pessoas que têm fé, que viajam o mundo inteiro, e você ser uma pessoa que viaja o mundo inteiro. É uma diferença você estar entre a presença de Deus e ter a presença de Deus. Ele falou: é melhor que eu vou embora. Vocês não entendiam. Eles não entendiam que ele era a semente para a colheita que ia vir. E às vezes a gente não entende. Se eu falar para você nesse instante: abre mão daquilo que você tem pedido tanto para Deus. Não abre mão na forma que não vou receber. Abre mão na forma que isso não vai influenciar o teu comportamento, a tua alegria, a tua paz. Coloca na tua fé, coloca isso como uma semente em Deus. E espera que Ele te dê ou não te dê. Se eu falo isso com você agora, quantos aqui ficariam felizes e quantos ficariam tristes? A maioria de nós ficaríamos tristes. A maioria de nós ficaríamos tristes em Deus falar assim: precisa de 1 milhão, vou te dar hoje, mas eu quero que você me dê de volta. Você quer um marido? Precisa agora, eu vou te dar um marido, mas eu quero que você me dê de volta. Precisa um filho? Eu vou te dar um filho agora, mas você precisa me dar de volta. Muitos ficaríamos tristes. E quando nós não temos o entendimento correto, esse é o sentimento normal, ser triste. Um dia um jovem foi para Jesus e falou: o que é que eu preciso para dar a vida eterna? Jesus falou: não matas, obedece seu pai e sua mãe, honra seu pai e sua mãe. E foi falando, assim: eu faço tudo isso. Aí Jesus falou assim: agora desfaz da sua riqueza, vende tudo e dá isso para os pobres. Ele foi embora triste. Sabe por quê? Porque ele achava que a riqueza era sua colheita, e o que Jesus estava falando é sua riqueza, é sua semente. Semeia onde eu estou te mandando semear. Sabe por que ele ficou triste? Porque ele não entendia o que ia acontecer. Se ele tivesse feito o que Jesus mandou fazer, e ele tivesse voltado, adivinha que ele talvez ia ouvir da conversa que aconteceu depois de que ele foi embora. Depois de que ele foi embora, a conversa que aconteceu foi: Pedro olhou para Jesus e falou: mestre, ele foi embora triste, mas vou te falar uma coisa: nós abrimos mãos de todo por você. Pedro estava falando assim: e aí? E Jesus falou assim: todos aqueles que abriram mão de mais pais, filhos, campos, terras, animais, seja o que seja, por causa de mim e o Evangelho, receberá 100 vezes mais. No tempo presente e a vida eterna na era que há de vir. Aleluia! Se esse jovem tivesse semeado o que Jesus mandou semear, ele ia receber 100 vezes mais. 100 vezes mais. Mas ele foi embora triste. Ele nunca semeou. Ele foi lá para comer a sua semente.
E ele não desfrutou o que Deus tinha planejado para a vida dele. Eu estou te falando porque aquela mulher que diz: Senhor, se você me dá um filho, eu vou te dar um filho. Adivinha quem? O Senhor deu 5 filhos para ela depois de que ela entregou Samuel para a casa do Senhor. Ela pediu um filho e estava disposta a semear esse filho de volta para Deus. E ela teve 5 filhos que habitaram na casa com ela. Amém? Porque ela entendeu que não era a sua colheita, era a sua semente. Eu estou te falando porque não quero que você passe a vida toda frustrado, pedindo umas coisas e falando: isso é minha felicidade, isso vai ser minha alegria, isso vai ser minha paz. Eu quero que você pegue tudo isso e coloque de volta em Deus e fale: se o Senhor quer me dar, beleza. Se não quer me dar, beleza. Agora eu vou voltar para ser feliz. Eu vou voltar para ser satisfeito. Eu vou voltar para estar alegre. Eu vou voltar para apreciar as coisas que eu já estava recebendo. Lembra que o homem dava uma dupla porção e ela não conseguia se alegrar? Quantas coisas nas suas vidas vocês têm que é uma bênção de Deus, e hoje você não estava se alegrando porque você está falando: preciso disso, preciso do outro. O fato de você ter um filho, por exemplo, as famílias que estão aqui, é uma bênção de Deus. O fato do seu filho estar na sua presença é uma bênção de Deus. O fato do seu filho estar vivo é uma bênção de Deus. O fato do seu filho não estar envolvido nas drogas é uma bênção de Deus. E se mesmo ele estivesse nas drogas, o fato que você tem Deus, e Deus pode mudar a vida dele, é uma bênção de Deus. Porque tem muitas pessoas que têm os filhos nas drogas, os filhos perdidos, e eles nem conhecem a Jesus. Então eles não têm nem como mudar a situação. Eu estou te falando, olhe para a sua vida. Eu quero que você se coloque em pé. Se coloque em pé. Eu quero que você pense: quais são as coisas que você tem na sua vida, que você tem achado que isso vai ser sua colheita, e o Espírito de Deus hoje está te falando: isso realmente é sua semente. Eu falava com Deus: se eu tivesse tanto dinheiro, Senhor, não é que eu amo o dinheiro, mas é que eu detesto a dívida. Não é que eu amo o dinheiro não, mas eu detesto só viver de cheque em cheque. Quantas vezes eu falava com Deus: se eu tivesse isso, Senhor, eu vou ter paz. Se eu tivesse isso, Senhor, eu vou levar minha família de férias. Se eu tivesse dinheiro para pagar minhas dívidas, eu ia fazer isso. Se eu tivesse isso, eu ia fazer. E eu sempre pregava essa história aqui, eu pregava várias vezes, eu preguei várias formas, mas sempre que chegava nessa parte onde Ana falava que ela entregou o filho, eu pulava, porque não entendia, não fazia sentido, eu nem queria entender. Eu estou pedindo para Deus me dar dinheiro para tirar os problemas financeiros da minha vida, e agora eu vou ter que entregar de volta? Está doido? Eu não queria fazer isso não, mas Deus falou no meu coração e eu entendi. Eu estava tão fixo nisso que eu não levava minhas famílias para férias. Para quê? Para juntar dinheiro, para poder sair desse lugar. Não estou falando para ser irresponsável, mas quando eu passei a entender que o dinheiro não é minha felicidade, o dinheiro não traz minha paz, o que traz minha paz é Deus na minha vida, o que traz minha paz é Jesus na minha vida. Quando eu entendi isso, eu adivinha que eu comecei a sair de férias com minha família, eu comecei a desfrutar do tempo com ele, porque eu estava tão fixo em poder acumular para pagar as minhas responsabilidades, que eu estava esquecendo das bênçãos que já existiam na minha vida. Eu tinha o privilégio de poder viajar com minha família, com meus filhos, com minha esposa. Quantas coisas você tem na sua vida que é um privilégio, que você não está desfrutando, porque você está fixo naquilo que você não tem. Se é algo que você sabe que Deus vai te dar, e que isso não está controlando sua felicidade, sua alegria, pede em oração, acredita que receberá, e você o receberá. Mas se aquilo se tornou tão forte que você nem consegue ver o amor de Deus na sua vida, a felicidade de Deus no seu relacionamento, então adivinha que é hora de semear. O mais importante é você reconhecer o que é semente e o que é colheita. Porque se você não entende, você vai comer aquilo que era para ser semeado. Eu quero que você feche seus olhos. Eu acredito que o Senhor te trouxe aqui porque Ele tem uma semente para receber de você. Eu acredito que você está aqui ouvindo essa palavra
Porque talvez você estava falando, eu preciso disso, disso, disso para ser isso, isso, isso. E Deus está falando, você já é e não precisa disso. Você já é feliz. Você já é abençoado. Você já tem uma dupla porção do meu amor, da minha graça, das minhas bênçãos. Eu peço para o Espírito de Deus começar a revelar na tua vida a semente que precisa ser lançada, que você achava que era uma colheita. Eu preciso que você faça todo o possível e permita que o Espírito de Deus fale ao seu coração. Para que você entenda que Deus tem muito mais do que você está pedindo. Que Deus tem muito mais para você na sua vida. Não vá embora daqui triste. Não seja como aquele jovem rico que foi embora triste e nunca ouviu falar que se tivesse semeado, ele ia receber 100 vezes mais. Em nome de Jesus eu peço que cada um de vocês tenha um entendimento do que Deus está pedindo de ti hoje. Normalmente aquilo que você tem pedido por muito tempo e não tem recebido, normalmente é a coisa onde Deus parece que está em silêncio. É isso aí que é sua semente e não sua colheita. Normalmente é a coisa que, se você tivesse que abrir mão de pedir isso na sua vida, você estaria triste. Todo o que eu estou te falando, é contrário à sua natureza, é contrário ao que você está acostumado a pensar. Mas é por isso que nós estamos virando esse negócio de cabeça para baixo. Você quer continuar pedindo todos os anos? Você quer continuar pedindo toda semana, todo mês? Deixa eu te falar uma coisa. Sabe a definição de loucura? A definição de loucura é você fazer a mesma coisa uma vez atrás da outra e esperar um resultado diferente. Essa é loucura. Loucura é eu fazer a mesma coisa todos os dias e achar que um dia as coisas vão mudar. Hoje é o dia que você vira a situação de cabeça para baixo. Hoje é o dia que você vai contra a lógica humana e vai de acordo à fé em Deus. Vai falando com Deus. Se você entende que o que você tem pedido é a sua semente, eu quero que você tome a próxima posicionamento. Que você fale com Deus: Deus, eu coloco de volta nas suas mãos. Eu coloco de volta nas suas mãos. Quando o Senhor quiser me dar, se quiser me dar, eu receberei. Mas por enquanto, eu vou ser abençoado, eu vou ser feliz, eu vou me alegrar com o que eu tenho, que é o Senhor na minha vida. O triste é que
tem muitas pessoas que não vão lançar essa semente. Sabe por quê? Porque um sacrifício. Abraão tinha que sacrificar o único filho que ele tinha. E muitos falamos que eu não conseguiria fazer o que ele fez, o que ele estava disposto a fazer. Sabe por quê? Porque ele tinha uma fé maior, ele tinha uma obediência maior. E eu quero te falar que para lançar uma semente na sua vida, você precisa ter uma fé maior, você precisa ter obediência maior. Esse tipo de colheita na sua vida só acontece através de uma fé e uma obediência maior. Uma fé e uma obediência que contradiz o nosso entendimento. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi diz alguém que me ama. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que diante de Ti colocamos, meu Senhor, nossas vidas. E queremos entender, meu Deus, que isso aqui é uma semente, não uma colheita. Nos dá força, o entendimento, meu Pai, para abrir mão daquilo que está nos colocando para baixo. Porque nós precisamos ficar firmes em Ti. Meu Deus, queremos lançar todos aquilo que está pronto para lançar a Tua semente. Receba essa semente, meu Deus. Dá um alívio no coração das pessoas agora, meu Pai. Toda essa paz, todo esse amor, todos esses sentimentos que eles não sentiam por causa de não ter aquilo que tem pedido, eu peço que eles comecem a sentir agora, em nome de Jesus. Eu peço que eles comecem a sentir paz, que eles comecem a sentir um amor, que eles comecem a sentir uma tranquilidade, uma felicidade na sua alma, no seu espírito, meu Deus. Em nome de Jesus. Vá mudando nossos pensamentos, nosso pensar, nosso viver. Cada pessoa que colocou essa semente diante de Ti, meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe cada um deles, que o Senhor cuide, meu Deus, que o Senhor receba essa semente, meu Pai, e no devido tempo, igual a Tua palavra diz, no devido tempo, eles terão uma colheita perfeita na vida deles. Abençoa cada família, abençoa cada um que está aqui, meu Senhor. Abençoa nossas vidas, meu Pai. E que essa palavra, meu Deus, continue crescendo em nossos corações, para que nós tenhamos um entendimento maior, meu Senhor. Colheita ou semente? O que eu estou te pedindo é uma colheita ou é uma semente? Nos dá um entendimento, meu Pai, para nós não viver vidas frustradas, e ao contrário, vidas completas em Ti, meu Senhor. Toma cada pessoa que está aqui, meu Deus, cuida deles, protege eles, abençoa eles, sara as almas deles, meu Senhor. Dá a cada um uma semana abençoada, meu Senhor. Dá para cada um deles relacionamentos abençoados, meu Senhor. Dá para cada um deles, meu Deus, vidas restauradas. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o infinito amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um deles. E a tua igreja diz: Amém.